Oi meninas, tudo bem? Obrigado, antes de mais nada, por vocês estarem aqui me ajudando nessa tarde de sábado, ouvindo um pouquinho a falar do EX30, exercício 30 minutos. O que é o EX30? É um método de treinamento funcional baseado no HIIT com 30 minutos de duração. O objetivo principal do EX30 é a perda de gordura corporal. Da onde surgiu essa ideia do EX30? A ideia do EX30 veio para atender a demanda de clientes que querem fazer um treino mais intenso, porém às vezes não tem tempo e muitas vezes motivação para ficar horas caminhando no parque, correndo ou na academia. Eu costumo dizer que o meu trabalho sempre é voltado com o que os clientes me pedem. Então, assim, trabalhando há tantos anos com o Pilates, e alguns clientes começaram a me passar isso, que eles queriam fazer algo mais intenso, queriam perder um pouco de peso, queriam trabalhar de alguma forma, mas não estavam querendo ingressar numa academia, participar de corrida, ficar muito tempo ali no parque, achavam de certa forma maçante. E aí eu comecei a imaginar, comecei a pensar o que fazer para atender essa demanda. Como eu já estava treinando dessa maneira, estava treinando sozinha devido à minha falta de tempo também, aí veio a ideia de fazer o EX30, juntar essa necessidade de um treino mais curto, um treino rápido e motivante. Então, com o foco em perda de gordura corporal, mas mantendo com a manutenção da massa magra. Então a gente treina em grupos para ter aquela parte da sociabilização, para ter aquela parte de turma mesmo, né, de time, das pessoas um compartilhar com o outro o resultado, um combinar com o outro. Então essa foi uma parte importante, interessante, que eu vi que trouxe bastante resultado no EX30. Os treinos são realizados ao ar livre, que já foge um pouco daquele ambiente de academia, que as pessoas já passam tantas horas fechadas em seus escritórios, trabalho, faculdade e tudo mais. Então essa ideia de lidar com o ar livre, de estar um pouquinho em contato com a natureza, foi bem bacana também, tá dando bom resultado. Utilizando o peso do próprio corpo, os treinos são, na grande maioria, treinamento funcional, então a pessoa vai trabalhar com o peso do próprio corpo. Respeitando as características do terreno, quando a gente vai montar o treino, a gente já pensa nisso, no que o terreno oferece, rampas, escadarias, bancos e tudo mais. Utilizamos às vezes de acessórios simples, como bolas, colchonetes, faixas elásticas, cordas e tudo mais. E o treino é intervalado em forma de circuito. No entanto, todos participando ao mesmo tempo. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for conversando, a gente vai ficar mais claro como que funciona a estrutura da aula. O circuito, aqui nessa definição, fica bem claro que é um método eficiente de treinamento que favorece diferentes níveis de desempenho físico, capacidades motoras com objetivos específicos. Então, assim, não é uma coisa nova, o circuito está aí há muito tempo, esse tipo de treinamento, e a gente consegue, nessa forma de trabalho, trabalhar vários níveis de aptidão física. O que é intenso para um pode não ser intenso para outro, mas trabalhando de forma circuitada, a gente consegue dosar tanto para um iniciante, para uma pessoa que está com condicionamento físico um pouquinho mais abaixo, de uma pessoa que está com condicionamento físico um pouquinho mais avançado. Dessa forma de circuito, a gente consegue dosar isso de uma maneira mais tranquila no EX30. A estrutura da aula. A aula é dividida, são 30 minutos mesmo, a aula é dividida em 5 minutos de aquecimento. Esse aquecimento, normalmente, o objetivo é que a gente trabalhe em círculo. Por que em círculo? Porque ali nesse momento do círculo, tanto o professor ele consegue interagir mais com os alunos, ele consegue estar corrigindo, ele consegue ter aquele contato visual com todo mundo, quanto os alunos também. Já rola aquela motivação de ver como é que um está fazendo, o outro já vai fazer. Então, assim, já tem aquela interação. Então, sempre o aquecimento. São 5 minutos, movimentos simples, saltitos, corridas, polichinelos, movimentos de alongamento. São movimentos simples que todos possam acompanhar, normalmente realizados em círculos.
A parte principal da aula são os 20 minutos de circuito, dividido em 4 blocos, com 5 exercícios de 40 segundos cada. Então, assim, o primeiro bloco a gente divide em 5 exercícios. Um exemplo, 1 minuto de flexão de braço, 1 minuto agachamento, 1 minuto de corrida, 1 minuto de abdominal, 1 minuto de afundo. Um exemplo assim. Então, a gente fez esses 40 segundos, descansa 20, 40 segundos, descansa 20 e fez esse ciclo. Recomeça no primeiro exercício. Vamos repetir esses 5 exercícios 4 vezes. Mas a cada repetição, a gente vai acrescentando algum elemento para aumentar a dificuldade e a intensidade do exercício. Por exemplo, ele fez o primeiro bloco. Então, ele aprendeu. É o momento que eu falo que a pessoa aprendeu a executar o movimento. Ele aprendeu, ele já conheceu aquele bloco de exercícios que ele vai fazer no dia. A segunda vez, ele já sabe o que ele vai fazer, então ele pode aprimorar, colocar um pouquinho de mais de intensidade. Na terceira vez que ele for executar, a gente pode colocar algum elemento de dificuldade. Por exemplo, no agachamento, a gente faz um agachamento com um saltito. Então, ele já sabe que ele tem que fazer, só que a gente aumenta um pouquinho a dificuldade para aquele que já está num nível mais avançado. De repente, se tem alguém começando hoje, mantém no mesmo nível de dificuldade. E no quarto momento em que ele passar, a gente aumenta um pouquinho mais a intensidade, que eu falo que é o momento de dar tudo, porque é a última rodada dos 5 minutos. Ficou mais ou menos claro como é que funciona a parte dos blocos? Então tá bom. E depois dos 5 minutos de volta calma, que a gente também procura fazer em círculo, que são alongamentos básicos de membros inferiores, membros superiores, exercícios de respiração, e aí fechou a aula. 30 minutos, 5 aquecimento, 20 parte principal e 5 minutos de alongamento final. Essa é a estrutura da aula que não muda. Os exercícios sempre mudam, mas a estrutura principal da aula é essa, que não muda nunca. Durante o treino, é importante criar as estratégias para que o praticante consiga fazer todas as séries na mesma intensidade. Então, é o que eu estava falando ali. A gente vai oferecer para esse praticante opções para que ele faça os 40 segundos de cada exercício em cada bloco sem parar. Porque o objetivo é que ele faça os 40 segundos, não importa se de repente o exercício é uma corrida estacionária. Se para um a intensidade boa é essa altura de joelho e para outra aqui, não importa. O importante é que ele faça, que eu vá criar estratégias, que o professor crie estratégias que ele faça mais baixo, que ele faça com o joelho mais baixo, mas que ele faça os 40 segundos, que ele tenha a opção para que ele faça os 40 segundos ininterrupto, para que daí depois ele descanse nos 20. Que não adianta ele fazer e parar. De repente ele vai querer fazer num nível de intensidade muito além do que ele é capaz e vai parar no meio do exercício e aí não resolve. Então a gente vai ter que estar sempre criando estratégia para o aluno para que ele faça durante os 40 segundos o tempo todo. Se é uma flexão, a gente vai dar a opção de colocar o joelho. Se é uma escadaria, a gente vai dar a opção dele só até a metade, no ritmo dele. Se é uma corrida, a gente vai dar uma opção dele correr menos tempo e assim por diante. Mas criando sempre as estratégias para que ele faça a série numa alta intensidade dentro do nível de capacidade dele. Tá bom? Bom, essas considerações para a montagem do treino, partindo desse mesmo princípio, né? A seleção adequada dos exercícios, que sejam exercícios seguros e simples. Não adianta a gente ficar elaborando exercícios muito complexos, onde, uma vez que o treino é de 30 minutos, então eu tenho que ser ágil ao ponto de fazer o aquecimento e passar exercícios simples para que o aluno já assimile e faça rápido. Então, uma das estratégias importantes é isso, que sejam exercícios básicos, fáceis, que a pessoa já consiga assimilar rápido e ela consiga executar os 40 segundos de movimento para que não fique perdido. Quando aprendeu a fazer, acabou o tempo. Então tem que ser movimento simples.
Utilização de exercícios que ativem um alto número de grupamentos musculares, alternância de segmentos, quer dizer, se a gente trabalhou membros inferiores, no próximo a gente vai trabalhar membros superiores, se a gente fez um de abdominal, no próximo a gente vai intercalar uma corrida e assim por diante. E a alternância das estações entre os aeróbicos, exercícios de forças e o pliométrico. Claro, para a gente balancear isso, né? Se não fica uma aula muito intensa, 3 exercícios muito intensos no começo, a pessoa quase mal aguenta fazer, e depois 2 exercícios menos intensos. Então a gente sempre vai balanceando na montagem da aula, nos blocos, né, nos 4 blocos, os 5 exercícios, para que a gente consiga ter uma boa estrutura aí. Bom, eu falo que os benefícios para o profissional que trabalha com EX, que opta por trabalhar com EX, são muitos, né? Por quê? Uma coisa óbvia, ele pode trabalhar com pequenos grupos, pode trabalhar até mesmo, não é o objetivo principal do EX, trabalhar com individualizado, porém, pode trabalhar com personal. Mas ele pode trabalhar com pequenos grupos ou médios grupos, pode trabalhar em qualquer lugar, pode trabalhar no condomínio, pode trabalhar nas praças, pode trabalhar até mesmo na academia, pode trabalhar em clínicas, parques, clubes, praia. Então, assim, ele tem essa possibilidade de adequar o treinamento para qualquer espaço ao ar livre. E até mesmo indoor, por que não? Uma situação de chuva, uma situação de um período como a gente está passando agora, de muitos dias de chuva, então a gente adapta para o ambiente fechado, para não deixar o aluno muito tempo sem treino, que foi aquele dia que eu fiz com o STEP, a gente adaptou tudo isso, aí o ambiente de academia não tem o espaço de corrida, não tem o espaço de escadaria, é um espaço mais restrito, mas aí a gente pode estar usando o STEP para fazer toda a mesma estrutura da aula, os mesmos 40 segundos, os mesmos blocos, mas utilizando do STEP. A gente vai poder trabalhar força, a gente vai poder trabalhar a parte do aeróbico, a gente vai poder trabalhar os pliométricos no ambiente fechado. É uma alternativa para os dias de chuva, os dias que estão, não é o objetivo principal, mas pelo menos a gente não deixa o cliente na mão por muitos dias. Então esses são um dos benefícios do método para o profissional. Bom, então vamos para os benefícios do método para o praticante. O gasto energético elevado, claro, que é uma coisa que eles estão buscando muito durante a estimulação e após o término da atividade física. Por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, que não sou eu, porque às vezes o aluno fala, mas é que você está querendo vender o peixe. Não, eu sempre passo alguns links até para eles olharem, passo alguns textos, enfim, é o HIIT, né? É comprovado cientificamente isso, que o treino intervalado de alta intensidade com tempo curto, além dele elevar o gasto calórico no momento, ele mantém esse EPOC, esse gasto calórico elevado até 1h30 após, ou seja, olha que vantajoso, você faz a atividade física, depois chega em casa, fica sentadinho, imóvel, assistindo televisão e ainda está gastando calorias por 1 hora até 1h30 depois. É fantástico, né? Aí a gente já ganha o cliente com esse argumento fácil, né? Ativação simultânea de vários grupos musculares, melhoria na força, na resistência cardiovascular e agilidade, motivação e o aumento do EPOC, né? Então essa parte de motivação é muito legal, que eu tenho observado nos alunos, é isso, aquilo de todos marcarem o treino junto, aquela coisa de desafio, né? Se o outro está aguentando a fazer, então tem essa troca também, um está sempre desafiando o outro. Essa parte da motivação é muito legal. Essa parte tanto do ambiente externo, de acontecer coisas inusitadas que muitas vezes no ambiente fechado, numa academia não acontece, e estando num parque, estando numa praça é mais comum acontecer. E aquela parte do desafio mesmo, onde um está desafiando o outro, um está motivando o outro, sempre é muito comum, vocês que já fizeram aula já observaram que às vezes um está meio desmotivado, um está meio cabisbaixo e o outro está no pique total e acaba animando o outro. Isso que é muito legal do treino coletivo, né? Que é uma coisa que a gente está resgatando, que trabalhando tantos anos com personal, a gente perdeu um pouquinho isso aí, que é só o professor e o aluno, e agora que a gente voltou com esse treino coletivo, a gente está vendo que é muito bacana esse aspecto. Bom, então mais ou menos é isso que eu queria passar para vocês, o que é o método, os benefícios tanto para o praticante quanto para o
profissional que opta por trabalhar com o método. Foi uma explicação sucinta, uma explicação rápida do que é o EX30. O objetivo nós sabemos qual é: filmar, registrar isso, e estou à disposição para o próximo treino.